O sol da manhã estendia longos dedos dourados sobre os paralelepípedos antigos da Praça de São Pedro, pintando o coração do Vaticano com uma luz que parecia quase divina. Era 22 de maio de 2025. Roma começava a despertar, mas dentro da cidade murada, um tipo diferente de silêncio se instalava, um silêncio sagrado que marcava algo ao mesmo tempo histórico e humilde. Pela primeira vez em sua longa e célebre história, o bispo de Roma era americano. Embora apenas 2 semanas tivessem passado desde sua eleição, o Papa Leão XIV já havia tocado a alma da Igreja. Nascido Robert Francis Prevost, em Chicago, agora com 69 anos, o novo pontífice mantinha um ritmo simples e profundamente humano. Numa manhã ensolarada em Roma, o impensável aconteceu. O Papa Leão XIV, o pastor do povo, foi detido na porta de uma igreja, e o que ele fez em seguida incendiou corações pelo mundo. Antes de começar, deixe um nos comentários se você ama histórias surpreendentes, curta se acha que vai se emocionar e se inscreva para não perder o final chocante. Recusando-se a se refugiar atrás das muralhas guardadas do Palácio Apostólico, ele permanecia na modesta Domus Sanctae Martae, caminhando silenciosamente pelas ruas de Roma, como se nada em seu mundo tivesse mudado. Alguns sussurravam que ele era ingênuo, outros que era ousado. Mas aqueles que observavam de perto viam algo diferente. Um pastor que insistia em caminhar entre suas ovelhas. Naquela manhã, enquanto a praça começava a se encher de peregrinos aguardando a tradicional audiência geral de quarta-feira, o Papa Leão XIV, vestido em silêncio, com sua batina branca simples, a faixa que ele recusara bordar com ouro e a cruz peitoral de madeira que outrora pertencera a um missionário no Peru, não usava meras vestimentas. Eram declarações. No escritório adjacente, o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado, examinava relatórios de inteligência com a testa franzida. Ele ergueu os olhos quando o Santo Padre entrou. "Santidade", disse, levantando-se. "Nossa equipe de segurança recomenda fortemente que não faça caminhadas desacompanhado hoje. Os riscos estão elevados. Sua visibilidade é imprevisível." O Papa Leão XIV sorriu gentilmente, um sorriso que desarmava até seus assessores mais cautelosos. "Pietro, meu caro amigo", disse, usando o nome de batismo do cardeal, "o medo nunca deve ditar como servimos o povo de Deus. Quando os pastores temem os lobos, o rebanho se dispersa." Parolin hesitou, depois assentiu, embora seus olhos traíssem uma preocupação persistente. "Onde irá esta manhã?" perguntou. "Para Santa Maria in Trastevere", respondeu o Papa. "A paróquia me convidou para abençoar seu novo centro comunitário. É um pedido simples, um bom começo." Havia algo na maneira como ele disse "um bom começo" que fez Parolin pausar. O Vaticano se preparava para um papado diferente de qualquer outro, e esse americano gentil, com sua quieta ousadia e tom pastoral caloroso, já estava escrevendo história. Enquanto isso, do outro lado da cidade, em um modesto escritório escondido atrás do quartel dos carabineiros, o detetive Marco Rossini encarava um mandado impresso sobre sua mesa. Era oficial, assinado e selado pelo magistrado local, desencadeado por uma denúncia anônima, suspeita de posse ilegal de documentos confidenciais do Vaticano por ninguém menos que o Papa Leão XIV. Rossini esfregou a testa. O documento em sua mão não fazia sentido. Quem faria tal acusação contra o recém-eleito pontífice? E por que agora? No entanto, dever é dever. Ele se levantou lentamente, reunindo sua equipe. Fosse o que fosse, procederiam com cuidado e profissionalismo. Mas um nó já começava a apertar em seu peito. Comente fé se acredita em milagres.
Dê um like para apoiar e fique até o fim. Tem uma surpresa que vai te deixar de queixo caído. De volta a Santa Maria em Trastevere, os sinos começaram a soar suavemente quando o Papa chegou. O bairro era um dos mais antigos de Roma, um berço da fé cristã primitiva, e a paróquia servira gerações de famílias trabalhadoras. Crianças riam enquanto se reuniam perto dos degraus, acenando com desenhos e perguntando ao Santo Padre se ele já vira neve na América. Ele riu, ajoelhando-se para abençoar os desenhos, seus olhos brilhando com afeto. O pároco, um homem mais velho chamado Padre Giuseppe, observava à distância, enxugando uma lágrima. Não víamos tanta alegria aqui há muito tempo, sussurrou para uma freira ao seu lado. Não, desde João Paulo. 2 horas se passaram em paz. O Papa caminhou pelos corredores do novo centro, ofereceu bênçãos e conversou ternamente com os idosos sobre suas dores, seus netos e suas esperanças. Não havia imprensa, nem grande liturgia, apenas presença, mas, quando o sol alcançou seu brilho de fim de tarde, essa paz foi quebrada. 3 carros pretos, sem identificação, estacionaram silenciosamente na entrada da igreja. Eles não precisavam de sirenes. Sua presença por si só causou um frisson na multidão. O detetive Rossini saiu, acompanhado por 6 oficiais em trajes civis. Seus movimentos eram calmos, controlados, mas a tensão no ar era inegável. Telefones foram sacados, murmúrios se espalharam. Uma sensação de descrença começou a crescer. A voz de Rossini era firme, mas seus olhos traíam desconforto. Santidade. Começou aproximando-se do Papa, que ainda estava cercado por crianças sorridentes. Tenho um mandado para sua busca e detenção temporária, referente à suspeita de posse de documentos confidenciais do Estado. Um silêncio caiu. Era como se todo o Trastevere tivesse parado de respirar. O Papa não disse nada a princípio, suas mãos gentilmente cruzadas atrás das costas. Ele se virou para enfrentar o detetive. Uma idosa, uma nona italiana, que acabara de receber sua bênção, segurou o peito e deixou escapar um leve suspiro. Um jovem padre instintivamente deu um passo à frente para proteger o Papa, mas Leão XIV ergueu a mão gentilmente, sinalizando calma. Então, em italiano perfeito, ele falou: "Detetive, entendo que está seguindo ordens. Posso ver o mandado, por favor?" Rossini entregou o documento e o Papa o leu cuidadosamente, sem emoção. Ao redor deles, turistas e locais se aproximaram. Guardas suíços, que haviam seguido a uma distância respeitosa, agora estavam mais perto, alertas, mas não ameaçadores. Deixe um coração nos comentários, clique no sininho e não pule o vídeo. O final vai mudar o jeito que você vê essa história. Isso menciona documentos confidenciais, disse o Papa em voz alta, olhando para a multidão reunida. O único documento que carrego é meu breviário, algumas cartas pastorais e ele alcançou, dentro de sua batina, e retirou uma folha dobrada. Esta carta de uma menininha no Peru, pedindo que eu ore por sua avó doente. Ele a estendeu a Rossini, que a pegou com mãos visivelmente trêmulas, e por um breve momento, o mundo prendeu a respiração. O cardeal Pietro Parolin permanecia junto à janela do anexo do Palácio Apostólico, observando a figura branca do Papa Leão XIV desaparecer em uma rua estreita de Roma. Embora sua expressão permanecesse composta, um nó de inquietação havia se instalado em seu peito. O recém-eleito Papa era diferente de qualquer líder que o Vaticano vira em gerações. Ele era despretensioso, mas inflexível, gentil, mas destemido. E isso, aos olhos de Parolin, era ao mesmo tempo inspirador e perigoso. A reunião matinal havia sido tensa. Relatórios de inteligência do Ministério do Interior italiano alertavam sobre um aumento de rumores, suspeitas, alguns disfarçados de política, outros de medo.
Não havia ameaça direta, nenhum perigo claro. Mas havia sussurros, sussurros de que algo estava por vir. Parolin transmitira isso com delicadeza. Santidade. Roma não é Chicago. Você não é mais um pastor caminhando pelo Humboldt Park. Você é o pastor visível de mais de 1 bilhão de almas. Você carrega peso e sombras seguem o peso. Mas Leão XIV apenas sorrira, espanando uma poeira invisível de sua batina. Então, que caminhemos para a luz, Pietro. Se eu começar a temer as sombras, esquecerei como ver as pessoas. Antes que o cardeal pudesse argumentar mais, o Papa o agradeceu. Levou apenas 2 assessores e um único guarda suíço em trajes civis e partiu a pé para o Trastevere. Agora, de pé junto à janela, Parolin suspirou e cruzou os braços. O Santo Padre havia escolhido, mais uma vez, não usar o veículo blindado fornecido. Ele recusara novamente colete à prova de balas e insistira em visitar Santa Maria em Trastevere, não como diplomata, mas como padre paroquial. Enquanto isso, do outro lado da cidade, o detetive Marco Rossini estava diante de seu carro, relendo o mandado pela 3ª vez. Ele não gostava do que via. A linguagem era vaga, deliberadamente vaga. Ele suspeitava que a denúncia viera de uma fonte anônima, dentro da Secretaria de Estado do Vaticano. Alegava que o Papa havia retirado documentos internos sensíveis sem autorização adequada, mas faltavam detalhes. Não havia menção ao tipo de documentos, nenhuma indicação de uma violação conhecida, apenas uma acusação, uma suspeita e agora esse mandado. Seu parceiro, oficial D'Angelo, encostado no capô do carro, tomava café de um copo de papel. "Você acredita nisso?" perguntou, observando Rossini de perto. "Quero dizer sério, um papa com 2 semanas de cargo?" Rossini não respondeu de imediato. O silêncio pairou entre eles. Então ele disse: "Não tenho que acreditar, só tenho que seguir a lei." "É", murmurou D'Angelo, "mas a lei não foi feita para situações como essa." Às 15h17, a equipe de 6 oficiais, à paisana de Rossini, se reuniu na pequena praça ao lado de Santa Maria, em Trastevere. Eles não usavam insígnias visíveis, nem armas à mostra, mas sua presença era inconfundível. Os locais perceberam. Os sussurros se espalharam rapidamente em bairros como aquele. Comente, quero ver. Se está curioso, dê um like para espalhar essa história e assista até o fim para descobrir o momento que abalou o mundo. Rossini esperou até exatamente 15h45. Mais 2 minutos. Murmurou para si mesmo. Dentro da igreja, o Papa Leão XIV acabara de concluir a bênção do novo centro comunitário. Ele se demorou no pátio, abaixando-se para admirar um desenho que um menino lhe dera. Era uma figura de palito com um grande chapéu branco ao lado de uma igrejinha. Ele riu, beijou a testa do menino e disse: "Grazie, piccolo artista." A atmosfera era alegre. Um grupo de mulheres idosas segurava terços e cantava suavemente em um canto. Alguns jovens padres tiravam fotos discretamente. O Papa caminhava lentamente, absorvendo o jardim de risos e reverência que florescia ao seu redor. Então, veio o primeiro brilho. Um dos padres notou um reflexo de metal reluzindo ao sol, logo além do portão. 3 carros estacionaram silenciosamente, sem sirenes, sem buzinas, apenas a tensão inconfundível de uma autoridade não anunciada. Crianças se viraram. Mães apertaram seus filhos. Um idoso deixou sua bengala cair. Rossini saiu primeiro, o mandado no bolso interno de seu casaco. Sua boca estava seca, suas pernas pesadas. Ele não queria esse trabalho. Já havia servido em operações contra o crime organizado, antiterrorismo, até fraudes de alto nível, mas isso era outra coisa. Ele respirou fundo
e caminhou em direção ao Papa. Santidade, disse com a voz tensa, mas respeitosa: "Sou o detetive Marco Rossini, dos Carabineiros. Tenho um mandado para sua busca e detenção temporária, referente à suspeita de posse ilegal de documentos confidenciais do Estado." O Papa permaneceu imóvel, as mãos cruzadas atrás das costas. Os olhos, calmos e claros, encontraram os de Rossini sem um piscar de medo. Um suspiro audível veio da multidão. Uma das idosas segurou o peito e começou a sussurrar a Ave Maria. Um jovem padre deu um passo à frente instintivamente, mas o Papa ergueu uma mão e balançou a cabeça. "Paz, padre", disse gentilmente. "Ninguém deve interferir." Virando-se para Rossini, ele disse em italiano, impecável, mas suave: "Detetive, entendo que está cumprindo sua responsabilidade. Posso ver o mandado, por favor?" Rossini hesitou por um momento. Depois, entregou o documento. O Papa o leu, sua testa franzindo-se apenas ligeiramente. Então ele assentiu uma vez, dobrou o documento cuidadosamente e o devolveu. "Isso fala de material confidencial", disse em voz alta. "Detetive, as únicas coisas que carrego comigo são meu breviário, algumas cartas dos fiéis e uma pequena cruz de madeira." Ele pausou e alcançou dentro de sua batina, tirando um envelope amassado. "E isto, uma carta de uma menininha no Peru. Ela pede orações por sua avó." Ele estendeu a carta para Rossini. O detetive hesitou. Depois, a pegou com as duas mãos. Seus dedos tremiam enquanto lia a caligrafia infantil. Sua garganta apertou ao seu redor. O silêncio tornou-se pesado. O Papa olhou para ele, não com raiva ou orgulho, mas com algo que inquietou o detetive ainda mais: compaixão. A essa altura, a praça estava cheia. Telefones gravavam. Turistas sussurravam. Locais permaneciam congelados. O Papa, um homem com apenas 2 semanas em seu papel, acabara de se submeter a uma investigação. E não qualquer investigação, mas uma que, por qualquer medida, nunca deveria ter ocorrido. Antes de tudo, escreva surpresa nos comentários. Curta se tá com a gente e não saia do vídeo. O final é tão incrível que você vai querer compartilhar. Rossini deu um passo atrás. "Santo Padre", sussurrou. Eu não sei o que dizer." "Você não precisa dizer nada, Marco", respondeu o Papa. "Apenas faça o que seu dever exige. Não tenho nada a esconder." E, pela primeira vez em sua carreira, o detetive Rossini desejou não ter que cumprir seu trabalho. Enquanto o quente sol romano iluminava a Basílica de São Pedro, a luz não alcançava todos os cantos do Vaticano. Dentro das grossas paredes da Secretaria de Estado, onde diplomacia e política eram pão de cada dia, algo mais frio se agitava. Não era novo. Fazia parte da instituição há muito tempo. Resistência à mudança, medo de mãos desconhecidas, tocando tradições sagradas. Mas, desde a eleição do Papa Leão XIV, os murmúrios haviam se tornado mais do que isso. Alguns eram apenas incertos, outros eram profundamente contrários, e pelo menos um decidira agir. O padre Alejandro Terretti, de 45 anos, levantou-se de sua mesa no segundo andar do Palácio Apostólico. Um padre de intelecto aguçado e inclinações tradicionais, ele servira em 3 pontificados em papéis administrativos. Sua lealdade à Igreja era inquestionável, mas sua fidelidade à nova direção era muito menos certa. Leão XIV, na visão de Terretti, era muito pouco convencional, muito pastoral, muito americano. Ele observara com inquietação enquanto o novo Papa falava de transparência, simplicidade, até de humildade, que desarmava os mecanismos usuais de poder eclesial. Havia conversas sobre revisar certas normas litúrgicas, expandir a colaboração interreligiosa, revisar o sigilo financeiro, tudo em questão de semanas.
Alguns aplaudiam. Outros, como Terrete, cerravam os dentes. Ele não pretendia agir precipitadamente, apenas compartilhara uma preocupação, talvez um rumor, sobre documentos sendo retirados dos arquivos e levados para fora do Vaticano sem autorização formal. Ele não nomeara o Papa diretamente, mas sabia aonde sua mensagem anônima levaria. Permaneça firme, ele a enviara. Agora, de pé, junto à sua alta janela, ele observava as sombras se alongarem no pátio abaixo. A notícia ainda não havia vazado, mas vazaria. E quando isso acontecesse, Terrete disse a si mesmo que a igreja poderia lembrar porque outrora se movia lentamente. Talvez Roma redescobrisse o valor da cautela. Naquele exato momento, do outro lado do rio, em Trastevere, a cena em Santa Maria, em Trastevere, mudara dramaticamente. O detetive Marco Rossini estava diante do Papa Leão XIV, ainda segurando a carta da criança peruana. Suas mãos tremiam, sua boca estava seca e seus instintos gritavam que algo estava errado. A multidão crescera. Paroquianos, transeuntes, até turistas curiosos, todos atraídos pela tensão como pássaros antes de uma tempestade. Alguns sussurravam orações, outros gravavam. Alguns choravam abertamente e, no entanto, no centro de tudo estava o Papa, sereno e imóvel. Não tenho nada a esconder do povo de Deus, disse Leão XIV novamente, sua voz suave, mas inabalável. Se vocês devem me revistar, que seja aqui, na presença deles, que vejam que seu pastor não teme a luz. Rossini assentiu hesitantemente. Ele se virou para seu oficial superior, que chegara momentos antes, a comissária Helena Martelli, uma mulher experiente com cabelos grisalhos e uma reputação por lidar com questões políticas delicadas com precisão. Ela revisara o mandado no caminho, não gostava dele. Isso está escalando, murmurou para Rossini em voz baixa. Precisamos agir com cuidado. Rossini assentiu. Ele está cooperando, senhora, completamente. Martelli aproximou-se do Papa. Santidade, disse, sua voz respeitosa, mas firme. Podemos realizar este procedimento no Vaticano, em um ambiente mais privado. Mas o Papa balançou a cabeça gentilmente. Comissária, vocês têm seu dever. Cumpram-no aqui. Não tenho nada a temer e desejo proteger a dignidade de seus oficiais. Que não sejam acusados de se esconder nas sombras. Não havia raiva em seu tom, nem desafio, apenas clareza. A comissária hesitou, depois deu um sinal discreto. Rossini deu um passo à frente mais uma vez e começou a tarefa mais incomum de sua carreira: revistar os pertences pessoais do Papa de Roma. Ele se moveu lentamente, metodicamente, ciente de cada olhar sobre ele. Da bolsa do Papa, ele removeu o breviário, gasto e marcado com anotações manuscritas. Cartas de crianças, algumas em giz de cera, outras em caligrafia cuidadosa, uma garrafa de água benta do Rio Jordão, um terço de madeira simples, com contas lisas e desbotadas por décadas de uso, e a carta dobrada do Peru. Nada mais, nenhum envelope marcado como secreto, nenhum dispositivo digital, nenhum compartimento escondido, apenas os humildes itens de um homem que orava, caminhava e ouvia. Rossini olhou para cima, seus olhos encontrando os do Papa. Comissária, disse, com a voz baixa e firme. Não há nada aqui. Parece ser um relatório falso. O Papa sorriu gentilmente, como se não esperasse outra coisa. Então, voltando-se para a multidão, ele ergueu a cabeça e disse: Posso falar? A comissária Martelli, percebendo que a situação já estava muito além do protocolo, assentiu. O Papa deu um passo à frente, sua voz alcançando todos os cantos da praça sem necessidade de amplificação. Meus queridos amigos, começou, o que vocês viram hoje não é uma injustiça, é uma oportunidade. Houve um murmúrio na multidão. Ele continuou. Esses oficiais
estavam cumprindo seu dever jurado. Eles servem esta nação, protegem sua paz, e eu os agradeço. Ele pausou. A brisa levantou a borda de sua batina. Nos meus anos como missionário no Peru, entre os bairros mais pobres, aprendi que a verdadeira liderança começa quando permitimos que sejamos questionados, até mesmo mal compreendidos. A igreja nunca deve temer a transparência. Não devemos exigir que o mundo confie em nós se não estivermos dispostos a sermos examinados por ele. Houve um silêncio, pesado e reverente. Um padre paroquial deu um passo à frente, emocionado. Santo Padre, disse, isso é sem precedentes. Nenhum papa foi revistado assim. O papa virou-se para ele com um sorriso. E nenhum papa antes de mim nasceu em Chicago, Padre Giuseppe. Deus escreve reto com linhas tortas. Risos suaves percorreram a multidão. Depois, se dissiparam novamente em reverência. Talvez, continuou o Papa, este momento estranho nos ensine algo sobre humildade, sobre serviço, sobre amar, mesmo quando mal compreendidos. A praça prendeu a respiração. Os telefones pararam de gravar. Ninguém queria quebrar o encanto. E então, do outro lado do rio, dentro de um escritório tranquilo do Vaticano, o padre Terretti ouviu o primeiro zumbido das manchetes começarem a surgir. Papa revistado, Santo Padre coopera com as autoridades. Nenhum segredo encontrado. E, inevitavelmente, um santo na cidade. Sua mão tremeu, ele fechou seu laptop e, pela primeira vez em dias, orou em voz alta. Os paralelepípedos da praça, fora de Santa Maria, em Trastevere, ainda brilhavam levemente com a luz da tarde, enquanto as palavras do Papa Leão XIV permaneciam no quente ar romano. A multidão ficou imóvel, alguns em reverência silenciosa, outros com lágrimas escorrendo pelo rosto, seus telefones finalmente abaixados. O que começara como uma cena tensa e incerta, tornara-se algo muito mais poderoso. Um momento de unidade, humildade e algo quase milagroso. Rossini recuou da mesa de busca, suas mãos ainda formigando por manusear os pertences pessoais do Papa. Não eram apenas objetos, eram pedaços de uma vida moldada por décadas de oração, serviço e compaixão silenciosa. Ele esperava papéis, talvez uma maleta com compartimentos trancados, ou algo pelo menos vagamente suspeito, mas em vez disso, segurara um terço polido pelo uso, um desenho infantil, uma carta amassada de uma vila peruana. Era, em sua simplicidade, desarmante. A comissária Martelli falava baixinho em seu rádio, atualizando seus superiores. Ela assentiu para Rossini, que deu um polegar sutil para cima, ainda sem incidente, ainda sem motivo para a ação. Mas o mundo inteiro estava assistindo. Do outro lado da rua, dentro de um café, a televisão transmitia o evento ao vivo. Um comentarista da BBC chamou-o de o momento papal mais humano em décadas. A manchete da CNN dizia: Papa revistado, resposta, graça, não indignação. As redes sociais se iluminaram com palavras como humilde, santo e curador. Até alguns críticos que haviam duvidado da falta de talento diplomático do Papa agora se viam sem palavras. De volta à praça, o Papa permanecia exatamente onde estivera durante todo o tempo, cercado não por cardeais ou câmeras, mas por pessoas. Um menino estendeu a mão e Leão XIV ajoelhou-se novamente, olho no olho com a criança, perguntando seu nome. O menino gaguejou. Tommaso? E o Papa sorriu. Tommaso, você tem um coração gentil? Você orará por mim? A criança assentiu solenemente, como se tivesse recebido a tarefa mais séria de sua vida. Uma idosa, curvada sobre sua bengala, aproximou-se lentamente. Ela observara em silêncio por quase uma hora. Agora, com mãos trêmulas, alcançou a manga do Papa. Você me lembra, disse, com a voz rouca pela idade e emoção, de Giovanni de João Paulo.
Ele também não tinha medo. Ele caminhava conosco. Leão, 14º, virou-se para ela e segurou sua mão gentilmente. Então estou em boa companhia, senhora. Em algum lugar no fundo da multidão, um jovem seminarista sussurrou. Ele não lidera de cima, ele lidera ao nosso lado. Outra voz, talvez cética, perguntou, mas isso é seguro? O seminarista respondeu sem hesitação. Não se trata de segurança, trata-se de confiança. O Papa levantou-se novamente e olhou para a comissária Martelli. Posso oferecer uma oração antes de partir? Perguntou. Ela assentiu, seu rosto suavizando. Ele voltou-se para o povo e ergueu a mão, não em bênção, mas em convite. Vocês orarão comigo? Disse. Não por mim, mas por nossas nações, pela igreja e por aqueles que vivem com medo ou confusão. A multidão, como um único corpo, baixou a cabeça. E ali, sob o suave brilho do sol da tarde, com os telhados romanos ao redor e pombos circulando acima, o Papa Leão XIV conduziu uma oração simples. Senhor da luz, Deus da misericórdia, veja seu povo reunido, não em poder, mas em paz, cure os corações que doem, acalme as mentes que temem e ensine-nos a perdoar antes de compreender, que a justiça nunca esfrie e que a compaixão nunca seja confundida com fraqueza. Em nome de seu Filho, que lavou pés e carregou vergonha, faça-nos dignos de sermos chamados servos de seu amor. Amém? Amém. Veio o coro, suave e forte. Enquanto a multidão começava a se dispersar lentamente, muitos permaneceram por perto, relutantes em deixar o momento. Eles vieram para uma audiência geral. Testemunharam uma parábola viva. De volta ao escritório de comunicações do Vaticano, a equipe de imprensa corria para acompanhar. Cardeais e porta-vozes revisavam as imagens repetidamente. E-mails chegavam de embaixadas, conferências episcopais e meios de comunicação. Perguntas exigiam respostas. O Papa planejava abrir processos. O Vaticano responderia com um protesto formal. Era o início de um racha diplomático. Na Domus Sanctae Martae, onde o Papa se recusara a deixar, mesmo após sua eleição, o padre James Mackenzie lia transcrições em voz alta para 2 assessores. Ele virou tudo de cabeça para baixo, disse um deles. Não, respondeu Mackenzie. Ele virou tudo do lado certo. Naquela noite, o Papa voltou silenciosamente para seu quarto. Sem jantar especial, sem cerimônia, apenas uma chaleira de chá e seu breviário. Enquanto lia os salmos da noite, ele pausou e olhou pela janela em direção ao Trastevere. Pensou na carta do Peru. Pensou em Marco Rossini, o detetive com olhos honestos e mãos trêmulas. Pensou no silêncio que caíra sobre a praça e como era raro sentir verdadeira paz em uma multidão. Então, tomou uma decisão. James, disse suavemente. Mackenzie ergueu os olhos de seu bloco de notas. Sim, Santo Padre. Amanhã de manhã, visitaremos a estação dos Carabineiros, onde o detetive Rossini trabalha. Quero levar café da manhã para eles, os melhores doces e café. Mackenzie piscou. Quer dizer, ir à polícia? Sim, com alegria. Mas a óptica, a segurança. Leão 14º ergueu a mão. Não podemos pregar reconciliação de varandas. Devemos caminhar entre aqueles que duvidam de nós e amá-los. Mackenzie sorriu levemente, já sabendo que não venceria essa. Como desejar, Santo Padre. Leão 14º voltou à sua oração, sussurrando. Que seja a tua vontade, Senhor, não a minha. E do lado de fora, os sinos do Trastevere soaram novamente, não em alarme desta vez, mas em maravilha. O ar mudara. Embora o sol ainda caísse calorosamente sobre os telhados de terracota e as ruas de paralelepípedos do Trastevere, um súbito frio pareceu percorrer a multidão, reunida como um aviso sussurrado. O que fora um encontro tranquilo e alegre
Agora estava carregado de confusão. Crianças pararam de rir. Uma mãe, instintivamente, segurou seu filho mais perto. Um coroinha apertou a borda de sua veste. Algo estava errado. 3 carros pretos, sem identificação e não anunciados, viraram a esquina em formação perfeita e pararam silenciosamente fora dos portões da igreja. Suas janelas fumê refletiam a rua, sem dar pista dos homens dentro. Mas todos na praça sentiram a mudança, a tensão, o silêncio que sempre vem antes do trovão. O padre Giuseppe, ainda de pé nos degraus da igreja, deu um passo à frente involuntariamente. Quem são eles? Perguntou em voz baixa. Um seminarista ao seu lado disse calmamente: não são do Vaticano. Então, as portas se abriram. Do primeiro veículo, saiu o detetive Marco Rossini, seus olhos percorrendo a multidão. Seu passo, normalmente firme, agora tinha uma hesitação, como um homem caminhando por um sonho que não tinha certeza se queria que fosse real. Atrás dele, vieram 6 oficiais em trajes civis, nenhum com armadura ou insígnia visível. Mas seus movimentos eram precisos. Eles tinham o ar de homens treinados para se misturar, mas nunca desaparecer. Do outro lado do pátio, o Papa Leão XIV acabara de se ajoelhar ao lado de uma idosa em uma cadeira de rodas, abençoando um lenço que ela trouxera do funeral de seu marido. Terminada a bênção, ele se levantou e olhou para cima, seus olhos encontrando os de Rossini pela segunda vez naquele dia. O detetive assentiu respeitosamente. O Papa assentiu de volta. Um silêncio caiu novamente, desta vez mais pesado. Rossini caminhou para a frente, dando passos medidos. Ele podia sentir cada olhar sobre ele. A multidão se abriu lentamente. Ninguém falava. Até os pássaros, tão cheios de canto antes, agora pareciam pousar em silêncio. Santidade, começou Rossini, sua voz mais firme do que ele sentia. Estou aqui para cumprir os termos de um mandado emitido pelas autoridades civis. Ele concerne a detenção temporária e busca de sua pessoa e pertences em relação a uma alegação de que está em posse de materiais confidenciais do Estado. Ele pausou, esperando resistência, protesto, qualquer coisa. Mas o Papa não disse nada a princípio. Ele apenas cruzou as mãos atrás das costas e olhou para o detetive com a mesma calma que exibira durante toda a tarde. Finalmente, ele falou: "E você está aqui de boa consciência, detetive?" A garganta de Rossini apertou. "Sim, Santo Padre, estou." "Então prossiga", respondeu o Papa. "Eu me coloco em suas mãos." Um suspiro coletivo veio dos espectadores. As pessoas começaram a murmurar. Alguns recuaram, outros avançaram. Um homem de jaqueta de couro começou a erguer a voz, mas uma freira ao seu lado balançou a cabeça bruscamente. "Não", sussurrou ela. "Observe o que ele faz. Observe." Rossini respirou fundo e deu o sinal. Os 6 oficiais avançaram, espalhando-se respeitosamente. Nenhum tocou o Papa. Nenhum chegou sequer a um braço de distância, mas estava claro que estavam prontos, preparados para cumprir quaisquer instruções que Rossini desse. "Por favor", disse Rossini gentilmente. "Podemos ver o que está carregando." O Papa alcançou lentamente dentro de sua batina. Dela, ele tirou uma pequena bolsa de couro e a entregou a Rossini. Dentro estavam os mesmos itens que o detetive examinara antes: um breviário cheio de anotações manuscritas, algumas cartas, muitas endereçadas simplesmente a Papa, em várias línguas, um terço, um pequeno crucifixo de madeira e a agora familiar carta da criança no Peru. Rossini desdobrou a carta novamente. Ele examinou a caligrafia, cuidadosamente escrita em espanhol. "Papa", começava. Continuava com um desenho de uma avó sorridente e uma figura de palito do Papa, com um halo sobre a cabeça.
As mãos de Rossini tremiam. A comissária Helena Martelli avançou agora. Ela estivera observando, pesando a óptica e as consequências de cada movimento. "É tudo o que ele tinha?" perguntou suavemente. Rossini assentiu. "Tudo. Nenhum documento. Nenhum dispositivo. Apenas orações e cartas." Martelli virou-se para o Papa, sua fachada profissional momentaneamente abalada. "Santidade", disse, "lamentamos profundamente por este inconveniente." Leão XIV sorriu gentilmente. "Não sou um inconveniente, comissária. Sou um servo. E os servos nunca estão acima do escrutínio." As palavras acertaram mais forte que qualquer repreensão. Rossini recuou e entregou a bolsa a um dos guardas suíços presentes, que finalmente se aproximara, não para intervir, mas para testemunhar em silêncio. "Permite-me falar com o povo?" perguntou o Papa. Martelli olhou para Rossini, que assentiu. O Papa virou-se para a multidão reunida, sua voz elevando-se naturalmente sobre o silêncio. "Meus queridos irmãos e irmãs", começou, "o que vocês testemunharam hoje não é uma humilhação, mas uma lição." Ele pausou, olhando nos olhos de cada um. Esses homens e mulheres estavam fazendo o que lhes foi confiado, protegendo o Estado, guardando sua integridade, e o fizeram com dignidade. Uma mulher no fundo soluçou baixinho. Um velho tirou o boné. Uma jovem mãe segurou seu filho mais forte. Em um mundo tão rápido em presumir culpa, lembremo-nos de que a inocência não é frágil. É forte, não grita, fica quieta na luz. O Papa colocou a mão sobre o coração. "E se eu, vosso servo, devo ser examinado em público para assegurar vossa confiança que seja assim, que seja feito e que seja lembrado, não como um escândalo, mas como um testemunho de paz, de humildade, de Cristo." Um longo silêncio seguiu. Então, alguém bateu palmas. Outros se juntaram. E logo a praça ressoou. Não com caos, não com protesto, mas com aplausos. Rossini virou-se ligeiramente, piscando para conter lágrimas que não entendia. A comissária Martelli pigarreou. "Terminamos aqui", disse baixinho. Mas o que nenhum deles sabia, o que apenas o próprio Senhor vira, era que aquele momento, silencioso e estranho como era, já mudara tudo. O detetive Marco Rossini ficou imóvel enquanto os aplausos da multidão se dissipavam em um silêncio reverente. Seu pulso desacelerou, mas não por alívio. Algo mais estava tomando conta, algo mais profundo. Ele executara mandados muitas vezes, mas aquela não fora uma investigação comum. Era como se o próprio ar tivesse mudado ao seu redor, deixando para trás não a poeira de um escândalo, mas o estranho perfume da graça. Ele virou-se para a comissária Helena Martelli, que estava ao seu lado com os braços cruzados, olhos distantes. Ela trabalhara em sequestros, ameaças a embaixadas e até briefings de segurança papal durante conclaves. Mas nunca isso. Nunca o momento em que um homem acusado ficou imóvel, não em defesa, não em negação, mas em paz. "É isso", disse ela, finalmente. "Sem evidências. Sem crime." "Pior", murmurou Rossini, também sem explicação. Apenas silêncio. Ela deu um suspiro curto. Alguém dentro dos muros do Vaticano fez isso acontecer. Alguém poderoso o suficiente para fazer o Ministério do Interior agir sem provas reais. E se não descobrirmos quem, não será a última vez. Rossini olhou novamente para o Papa, que agora estava ajoelhado, ajudando um menino a amarrar o cadarço desamarrado. A criança sorria. A mãe dela chorava silenciosamente ao lado. "Não me surpreenderia", disse Rossini, "se o Santo Padre já tivesse perdoado quem começou isso." Martelli ergueu uma sobrancelha. "Seria isso sábio?" "Provavelmente não", disse Rossini. "Mas acho que ele se importa mais em ser fiel do que em ser seguro."
Do outro lado da praça, os guardas suíços haviam se reposicionado frouxamente em suas posições cerimoniais. Eles não fizeram esforço para proteger o Papa do público. Estava claro agora que ninguém fora instruído a afastar as pessoas. Pelo contrário, o oposto acontecera. Um oficial de segurança próximo foi ouvido falando baixinho em seu fone de ouvido. Sem ameaça, tudo calmo, atmosfera devocional. Enquanto isso, em um canto da praça, perto da borda da fonte, uma jovem jornalista da CNN transmitia ao vivo. O que estamos vendo aqui não é apenas uma resposta papal a uma investigação incomum, disse ela à câmera. É um ato de abertura radical. O Papa Leão XIV não está recuando. Ele está entrando na multidão sem filtros, sem abrigo, inabalável. A imagem do Papa de pé, silenciosamente enquanto oficiais examinavam seus pertences, tornou-se viral em minutos. Pastor humilde e leão tornaram-se tendências globais. Comentaristas de redes, religiosas e seculares, lutavam para descrever o que testemunharam. Palavras como sem precedentes, revolucionário e profundamente cristão enchiam as manchetes. Mas, dentro dos muros do Vaticano, nem todos estavam inspirados. Em um corredor de teto alto do Palácio Apostólico, o cardeal Matteo Rinaldi batia sua bengala no chão de mármore, murmurando. Seu assistente seguia atrás, carregando uma pilha de jornais impressos poucas horas antes do incidente. É isso que acontece, disse Rinaldi, quando os pastores deixam de temer os lobos. Seu assistente não disse nada. Havia pouco a dizer. O velho cardeal servira sob 3 papas. Ele era leal à igreja, mas não necessariamente ao homem que agora usava o anel do pescador. Dentro da Secretaria de Estado, a atmosfera tornara-se densa, com inquietação. Ninguém ainda sabia quem fizera a denúncia anônima que levara ao mandado, mas as especulações zumbiam como eletricidade. Havia sussurros de que alguém no círculo interno, oposto às reformas de Leão XIV, escolhera um jogo arriscado, desacreditá-lo antes que pudesse começar a agir. Em sua suíte modesta na Domus Sanctae Martae, o Papa Leão XIV tomava seu chá noturno, folheando gentilmente a carta do Peru mais uma vez. A caligrafia da menina dançava na página com esperança infantil. Ela acreditava que eu oraria por sua avó, disse ele suavemente. O padre James Mackenzie, sentado por perto e digitando uma resposta a uma consulta de um cardeal, ergueu os olhos. E você orou? Sim, disse Leão XIV, mas acho que ela estava orando por mim também. Talvez mais do que eu imaginava. Houve um longo silêncio. Mackenzie finalmente perguntou: quer que preparemos uma declaração, denunciemos a falsa acusação, chamemos por uma investigação interna? O Papa olhou pela janela, onde o pôr do sol começara a pintar o céu em tons de rosa e âmbar. Não, disse ele. Que os outros façam o que devem, mas amanhã eu gostaria de visitar a estação dos carabineiros, onde o detetive Rossini trabalha. Mackenzie quase deixou cair seu tablet. Santidade. Leão XIV sorriu, aquele sorriso gentil e sempre paciente que já se tornara sua marca registrada. Leve café e aqueles doces de amêndoa que os guardas suíços sempre pegam escondidos da padaria, perto do Panteão. Suficiente para todos na equipe de Rossini. Agradeceremos a eles pessoalmente. Mas por que eles o revistaram? Sim, respondeu o Papa, e o fizeram com dignidade. Na manhã seguinte, muito antes de o sol nascer, sobre a Basílica de São Pedro, Roma acordou com manchetes ecoando pelo mundo. Papa se submete à busca sem protesto. Leão XIV prega humildade com seu silêncio. Sem segredos, apenas orações. E em uma pequena delegacia, a poucos quarteirões do Vaticano, os oficiais dos carabineiros estavam prestes a vivenciar algo que nenhum deles
jamais imaginara. Às 6h45, um Fiat branco com placas do Vaticano estacionou do lado de fora da delegacia. Saíram 2 guardas suíços carregando caixas de doces. Atrás deles, caminhava o Papa Leão XIV, sorrindo e acenando. O oficial na recepção quase engasgou com seu expresso. O detetive Rossini, chamado do vestiário, veio correndo, meio vestido com sua camisa de uniforme e ainda arrumando a gravata. Santo Padre, disse sem fôlego. Bom dia, Marco, disse o Papa, colocando uma mão calorosa em seu ombro. Trouxemos café da manhã. Mas isso é tão inesperado. O perdão frequentemente é, respondeu Leão XIV, e a gratidão ainda mais. Dentro da delegacia, o silêncio atônito deu lugar a algo mais quente. Os oficiais se reuniram, primeiro por curiosidade, depois por algo mais reverente. Eles observaram, ainda em descrença, enquanto o Papa se movia de mesa em mesa, distribuindo o café da manhã, perguntando sobre famílias, ouvindo nomes e agradecendo cada oficial pessoalmente. Não havia câmeras, nem discursos, nem protocolo, apenas presença. A comissária Helena Martelli chegou 10 minutos depois, ajustando seu colarinho enquanto se movia rapidamente em direção ao barulho. Quando viu o Papa rindo com um jovem oficial sobre a dificuldade dos turnos noturnos, ela parou em suas pegadas. Santidade, disse surpresa. Comissária, disse o Papa calorosamente, oferecendo-lhe um corneto quente. Amêndoa, meu favorito. O seu? Ela olhou para ele por um momento, depois o pegou com um pequeno aceno atônito. Isso é inesperado, disse ela. Às vezes, a misericórdia chega sem aviso, respondeu o Papa. Ela sorriu. É verdade. A área comum da delegacia, normalmente reservada para pausas curtas e almoços rápidos, tornou-se algo diferente naquela manhã. Os oficiais falavam em tons mais suaves. Alguns se afastaram para orar. Alguns até pediram ao Papa que abençoasse medalhas que usavam no pescoço. Um oficial, pai de 4 filhos, mostrou ao Papa uma foto de seus filhos e sussurrou. Eles nunca me viram chorar. Mas hoje acho que posso. E o detetive Rossini ficou no fundo, observando tudo se desdobrar. Ele se lembrou do momento na praça, da carta do Peru, da busca, do estranho silêncio que caiu sobre a multidão. E agora esse mesmo homem, cujo nome se tornara sinônimo de humildade, estava distribuindo café da manhã para as pessoas que uma vez revistaram sua batina. Rossini deu um passo à frente. Santo Padre, disse baixinho, devo-lhe um pedido de desculpas. O Papa olhou para ele gentilmente. Por quê? Por como lidamos com aquele dia. Por como eu o vi. O Papa colocou uma mão no ombro de Rossini. Marco, você cumpriu seu dever com dignidade, com cuidado. Isso é tudo o que eu poderia pedir. Mas você era inocente, disse Rossini. E nós o tratamos como um suspeito. A voz de Leão XIV caiu para um sussurro. Assim foi Cristo. E o trataram muito pior. A garganta de Rossini apertou. Como você carrega isso? Perguntou. A pressão, o poder, a responsabilidade e ainda tem espaço para isso. A resposta do Papa veio lentamente, quase como uma oração. Lembrando que não sou o ponto central. Ele é. Após a saída do Papa, a delegacia caiu em um ritmo silencioso e pensativo. Os oficiais retomaram seus deveres, mas algo permaneceu no ar. Algo que não desapareceria com o cheiro do café ou a última migalha de doce. Rossini voltou para sua mesa e sentou-se em silêncio por vários minutos. Então, abriu a gaveta onde guardava a Bíblia antiga de sua mãe. Ele a colocou na mesa, à sua frente. Naquela tarde, de volta ao Vaticano, o cardeal Parolin entrou no escritório do Papa com notícias. Houve uma mudança, disse ele.
No tom, na forma como as pessoas estão falando sobre Roma, o Papa ergueu uma sobrancelha. Recebemos perguntas de líderes religiosos que não falam com o Vaticano há anos. Não apenas católicos, ortodoxos, evangélicos, até muçulmanos, eles dizem que viram algo em sua resposta que não esperavam. E o que foi isso? Perguntou o Papa. Amor, disse Parolin simplesmente. Amor inegável. O Papa Leão XIV recostou-se em sua cadeira. Isso não é meu para tomar crédito. Não, concordou Parolin. Mas é seu para carregar. Mais tarde naquela noite, enquanto o sol banhava a cidade em ouro, o Papa voltou para seu quarto e sentou-se junto à janela. A carta de Valentina, agora dobrada e gasta nas bordas, permanecia guardada nas páginas de seu breviário. Ele a abriu mais uma vez, lendo a linha final. Graças por orar, sussurrou em voz alta. Obrigado por orar por mim. Do lado de fora, os sinos de São Pedro começaram a soar. A noite chegara, mas dentro daquelas antigas paredes, algo novo estava florescendo. Não política, não prestígio, mas a coragem silenciosa e contagiante da misericórdia, e no coração de um mundo cansado, a Igreja lembrara algo vital, não como se defender, mas como se tornar ela mesma novamente. O padre James Mackenzie estava logo dentro da entrada do escritório privado do Papa, segurando uma carta que chegara com a correspondência matinal do Vaticano. Diferentemente das centenas de outros envelopes selecionados pela equipe, este não trazia selo diplomático, insígnia governamental ou endereço de remetente. Apenas um rabisco infantil do lado de fora. Per il Papa, Roma, Itália. Para o Papa, Roma, Itália. Ele não precisava abri-la para saber de quem era. Sem dizer uma palavra, ele cruzou a sala e entregou-a ao Papa, Leão XIV, que estava sentado em sua mesa, lendo os Atos dos Apóstolos. O Papa ergueu os olhos, depois sorriu. Outra de Valentina? Perguntou, já reconhecendo a caligrafia. Sim, disse Mackenzie, colocando-a gentilmente na mesa. O Papa pousou seu livro e pegou o envelope. Seus movimentos eram lentos, deliberados, quase reverentes. Ele quebrou o selo e desdobrou a carta. A caligrafia era um pouco mais nítida que antes, mas ainda cheia de sinceridade infantil. Querido Papa, começava. Minha avó está andando novamente. Ela diz que os médicos não conseguem explicar, mas eu disse a ela que sabia por quê. Eu vi você na TV. Você parecia Jesus. Quando o revistaram, você não parecia zangado. Parecia que estava orando. Você virá ao Peru algum dia? Se vier, faremos pudim de arroz para você. Com amor, Valentina. O Papa leu a carta 2 vezes, depois a dobrou cuidadosamente e a colocou no bolso interno de sua batina, onde guardava apenas 2 coisas: seu terço e o lenço velho de sua mãe. Mackenzie observava silenciosamente. Santo Padre, é surpreendente o que essa criança despertou. Ela viu o que o mundo perdeu. Disse Leão, suavemente. Não um evento, não um momento, mas uma mensagem. Mackenzie hesitou. Acha que é hora de contarmos ao mundo sobre ela? Não, disse o Papa com firmeza. Deixe-a permanecer pequena. Que suas orações façam o que minhas palavras não podem. Do lado de fora do Vaticano, as pessoas ainda falavam. O incidente em Santa Maria in Trastevere ganhara vida própria. Tornara-se um símbolo usado em sermões, recontado em salas de aula, refletido em círculos teológicos, mas, mais que isso, tornara-se um espelho, não apenas do caráter do Papa, mas da alma da Igreja. Por tanto tempo, o mundo vira a Igreja como uma fortaleza, defensiva, secreta, distante. Agora, testemunhara algo mais. Um homem de branco, permanecendo imóvel, permitindo-se ser examinado, não com resistência, mas com paz. E dessa postura, algo novo começara a crescer. O cardeal Luiz Ladaria
Foi um dos muitos que notaram. Ele estava em seu escritório naquela manhã, lendo um e-mail de um capelão universitário em Toronto. Dizia: os estudantes estão voltando à confissão novamente não por culpa, mas por algo que sentiram quando o Papa disse: não tenho nada a esconder do povo de Deus. Eles querem acreditar que a transparência é possível na santidade. Ladaria colocou o e-mail em sua mesa e cruzou as mãos. Ele vira muitas estações da igreja, brilhantes e escuras. Mas isso era diferente. Não era apenas uma mudança de tom ou imagem. Era uma mudança de postura, uma igreja não apenas disposta a ser vista, mas disposta a se ajoelhar. Enquanto isso, o padre Alejandro Terretti preparava-se para sua primeira sessão oficial de diálogo com a delegação ortodoxa da Grécia. Ele passara a semana jejuando, orando e lendo os pais da igreja primitiva. Mas mais que isso, ele estivera escrevendo. Nas horas tranquilas de cada manhã, começara a redigir uma reflexão pessoal que nunca pretendera publicar. Um registro, dizia a si mesmo, de uma alma sendo reformada de dentro para fora. Em seu diário, ele escrevera: o homem que tentei desacreditar convidou-me a jantar em sua mesa. Ele não apenas me perdoou, ele confiou em mim. E agora devo me tornar digno dessa confiança. Ele compartilharia a reflexão um dia, mas ainda não. Naquela mesma tarde, na sala de uma casa modesta em Calau, Peru, Valentina sentava-se de pernas cruzadas no chão, colorindo uma imagem do Papa. Sua avó estava sentada por perto, tricotando um cobertor. "Você acha mesmo que ele virá?" perguntou Valentina. Sua avó sorriu. "Talvez não amanhã, talvez não este ano, mas você deu a ele algo que ninguém mais poderia." "O quê?" "Seu coração." Em Roma, o Papa preparava-se para as vésperas. Antes de sair de seu escritório, ele virou-se mais uma vez para a carta e leu a linha final em voz alta. "Você parecia Jesus." Ele fechou os olhos. "Senhor, ajude-me a nunca esquecer como você parecia quando o revistaram." Então, ele colocou a carta de volta em seu bolso e saiu para o corredor, caminhando lentamente, sua mão roçando o crucifixo de madeira em seu peito. Na capela, os monges já estavam cantando. Ele se juntou a eles silenciosamente, tomando seu lugar habitual no segundo banco. Sem alarde, sem trono, apenas o som de vozes subindo como incenso. Do lado de fora, os sinos começaram a soar e, pelo mundo, corações continuavam a se voltar, não por causa de um milagre, mas por causa de um momento que se tornara um movimento. Não um movimento de protesto, mas de presença. Não um construído apenas em doutrina, mas no poder de um único homem, permanecendo imóvel, disposto a ser visto, relutante em revidar. Um homem que parecia Jesus. Para a maior parte do mundo, era apenas mais um domingo. Os sinos das igrejas tocavam em vilarejos e cidades. As pessoas se reuniam nos bancos em todos os continentes, algumas com profunda devoção, outras por rotina. Mas dentro da pequena capela, em Domus Sanctae Martae, algo silenciosamente notável se desdobrava de uma maneira que apenas os mais atentos notavam. Quando a missa começou, o Papa Leão XIV entrou como sempre fazia, não pelo corredor central, mas silenciosamente pelo lado. Ele usava um alva simples e uma estola branca. Não havia coral, nem câmeras, nem audiência. Apenas alguns funcionários do Vaticano, vários padres aposentados e o familiar perfume de velas de cera de abelha e incenso no ar. Como sempre, o Papa não se sentou na cadeira do celebrante. Ele escolheu o segundo banco. Alguns lhe perguntaram sobre isso. Por que não o primeiro? O padre Mackenzie indagara uma vez, anos antes, quando Leão XIV ainda era arcebispo prevost. Ele sorrira e respondera: "O primeiro assento pertence àquele que verdadeiramente lidera. Sentarei logo atrás dele."
Essa prática continuara mesmo após ele ascender ao mais alto cargo terrestre da Igreja Católica, e aquela manhã não era diferente. Enquanto o padre começava a liturgia da palavra, Leão XIV acompanhava cada sílaba com os olhos fechados e as mãos cruzadas, não performando, mas orando. Ele inclinou a cabeça durante o evangelho, murmurou a resposta do salmo e ouviu, enquanto o homilista, um jovem diácono franciscano, entregava uma mensagem sobre humildade tirada de Filipenses 2:6-7, conforme a Bíblia Sagrada, João Ferreira de Almeida atualizada, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Leão sentiu aquelas palavras se assentarem profundamente dentro dele. Após a bênção final, enquanto outros começavam a sair, ele permaneceu no banco por mais um momento, uma respiração a mais, tempo suficiente para os outros perceberem que ele não estava com pressa de deixar a presença do Senhor. Mais tarde, naquela manhã, o cardeal Parolin o encontrou no jardim atrás da capela, caminhando lentamente entre as oliveiras. Recebemos um convite formal do patriarca de Constantinopla, disse Parolin. Ele quer se encontrar pessoalmente, sem câmeras, sem imprensa, apenas vocês dois. O Papa ergueu os olhos. Onde? No Monte Athos. Leão ergueu as sobrancelhas. Um gesto ousado, de fato. Parolin disse: eles não esperam uma resposta hoje, mas vale a pena orar sobre isso. Eu o farei. Eles continuaram caminhando em silêncio por alguns passos. Então Parolin acrescentou: seu segundo banco tornou-se mais que um hábito. As pessoas estão começando a notar. Não é por isso que o faço, disse o Papa suavemente. Eu sei, respondeu Parolin. Mas o mundo está faminto por símbolos que signifiquem algo. Leão XIV pausou perto de um roseiral e tocou gentilmente uma flor. Há muito desempenho na fé hoje em dia, disse ele. Devemos retornar à presença. Em outro lugar no Vaticano, naquela mesma hora, o padre Terretti sentava-se em seu novo escritório, relendo uma carta que começara semanas antes. Nunca fora destinada a ser enviada, era para lembrá-lo de onde estivera. Querido Santo Padre, começava. Quando enviei aquele relatório anônimo, pensei que estava protegendo a igreja, mas na verdade estava defendendo o meu medo. E você, ao abraçar o que deveria ter sido vergonha, devolveu-me minha vocação. Ele dobrou a página lentamente e a colocou em um diário que mantinha escondido em uma gaveta trancada. Algumas cartas não eram destinadas ao papel, eram destinadas ao coração. Um toque à porta quebrou o silêncio. Era seu novo assistente, um jovem padre da Hungria. Padre, uma delegação da Igreja Ortodoxa Romena chegou cedo. Terretti assentiu. Prepare o chá. Eu o saudarei pessoalmente. Enquanto isso, do outro lado do Tibre, Marco Rossini caminhava lentamente pelas ruas do Trastevere. Ele passou pelo café, onde costumava parar todas as manhãs antes do trabalho. O barista o reconheceu e acenou. Café? Rossini sorriu. Não, Grazi, só de passagem. Ele seguiu para Santa Maria em Trastevere, não por dever, mas, como fazia agora, para pensar, refletir, lembrar. Ele sentou-se no último banco e tirou a Bíblia que agora carregava para todos os lados. A voz de sua mãe ecoava em sua memória. Um dia, Marco, este livro se abrirá para você de uma maneira que nenhum tribunal jamais poderia. Ele começara a ler o Evangelho lentamente, não por conhecimento, por cura. Naquele dia, ele abriu em João 13:14-15, conforme a Bíblia Sagrada, João Ferreira de Almeida atualizada. Se eu, pois, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz,
façais vós também. Ele fechou o livro, emocionado. O Papa não lavara seus pés, literalmente, mas fizera algo muito mais difícil. Ele o perdoara. Rossini exalou e sussurrou: Senhor, quero ser esse tipo de homem. De volta a Domus Sanctae Marthae, enquanto o dia esfriava na noite, o Papa caminhava pelo jardim sozinho. O ar estava cheio do perfume de flores de citros e do suave som do canto noturno dos pássaros. Ele pausou perto de um banco de pedra e sentou-se, observando as sombras se alongarem. O padre Mackenzie logo o encontrou ali, como frequentemente fazia, com uma segunda xícara de chá. Ainda lendo os arquivos do concílio? Perguntou. Leão assentiu. Tantas chances perdidas. E, no entanto, disse Mackenzie, você está prestes a oferecer outra. O Papa olhou para o céu. Sim, e espero que não a enfrentemos com orgulho desta vez. Você não está preocupado? Perguntou Mackenzie. Estou, disse Leão, mas não por mim. Temo que a igreja queira proteger sua imagem mais do que abrir seu coração. Ele alcançou dentro de sua batina e tirou a carta de Valentina novamente. Ela me lembrou o que as crianças sabem e os teólogos esquecem, que a misericórdia nos torna reconhecíveis. Mackenzie sorriu. Ela também disse que você parecia Jesus. Espero, sussurrou o Papa, que nunca esqueça o quanto isso lhe custou. De volta ao seu quarto, o padre Terretti revisava seu discurso uma última vez. Sua voz fraquejou na parte em que mencionava aqueles que outrora temiam a mudança, mas foram transformados pela misericórdia. Ele não se nomeara, mas sabia, assim como aquele que mais importava. Em outro lugar no Vaticano, enquanto as luzes se acendiam para as reuniões noturnas, um pequeno grupo de funcionários se reuniu na capela para a completas. Uma jovem freira, recentemente designada para trabalhar na restauração de arquivos, passara seus dias organizando cartas, nunca destinadas a serem lidas pelo mundo. Ela segurava uma agora, uma nota esquecida de um prisioneiro durante a Segunda Guerra Mundial, escrita ao Papa Pio XV. Dizia: não sei se você lerá isso, mas se Cristo ouve os clamores dos culpados, talvez seu vigário também o faça. Ela dobrou a carta e sussurrou: e agora ele o faz. A igreja não mudara da noite para o dia, mas algo se deslocara. Uma porta se abrira e por trás dessa porta não emergira um decreto ou uma doutrina, mas um sussurro que dizia: não tenhais medo. Comece novamente. A Basílica de São João de Latrão, muitas vezes chamada de mãe de todas as igrejas, permanecia como estivera por séculos, majestosa e inamovível. Naquela manhã, no entanto, suas pedras antigas pareciam pulsar com nova vida. Cardeais em vermelho, metropolitanos ortodoxos em longas vestes pretas, bispos protestantes em colarinhos brancos e até alguns ímãs e rabinos chegavam um a um sob seus arcos de mármore. Mas todos os olhos não estavam na grandeza do edifício, estavam no homem que os convocara. O Papa Leão XIV estava logo dentro do nártex, saudando cada convidado pessoalmente. Ele não se sentava em um trono, não usava uma mitra cravejada de joias, usava a batina branca simples e a cruz de madeira que se tornaram símbolos de seu papado. Seu rosto estava calmo, seu sorriso genuíno e seu aperto de mão firme, mas breve, como se dissesse: esta reunião não é sobre mim, é sobre nós. Ao seu lado estava o padre Alejandro Terretti. Ele fora escolhido pessoalmente e publicamente pelo Papa para proferir as observações iniciais do encontro interreligioso mais ambicioso da história moderna do Vaticano. Muitos na sala não conheciam sua história, mas aqueles que a conheciam o observavam de perto, silenciosamente surpresos com o círculo completo que sua jornada traçara. A basílica encheu-se rapidamente.
Não havia câmeras de TV, nem galeria de imprensa, apenas anotações manuscritas, ouvidos atentos e o entendimento compartilhado de que o que acontecesse naquele espaço poderia ecoar muito além dele. Quando o último convidado se sentou, o Papa Leão deu um leve aceno para Terretti. O ex-burocrata, agora construtor de pontes, aproximou-se do púlpito com um passo firme, quase em oração. Ele ficou por um momento, recompondo-se antes de falar. Santidade, veneráveis irmãos e irmãs, começou. Nos reunimos, não apesar de nossas diferenças, mas por causa delas. Estamos aqui, não para apagar o que nos torna únicos, mas para oferecer o que é santo em nós para a cura do mundo. Ele pausou, examinando a audiência. Devo começar confessando algo. Continuou. Não um crime, mas uma graça. Eu temia este exato momento. Temia o que custaria, o que desfaria, e estava errado. Não é a unidade que destrói a identidade. É o medo. Ele então contou a história cuidadosamente, sem se nomear explicitamente, de como a misericórdia de um homem desmantelara o medo de outro. E enquanto falava, a sala mudou. Muros, construídos por décadas de cautela doutrinal, começaram a tremer sob o peso da honestidade. Não sei se concordaremos em tudo, concluiu Terretti, mas sei disso. Se caminharmos uns em direção aos outros, Cristo caminha conosco. Um silêncio tranquilo e poderoso seguiu. Não era o silêncio da hesitação. Era o tipo de silêncio que as pessoas não querem perturbar. Então, o Papa Leão XIV levantou-se, não para falar imediatamente, mas para caminhar. Ele desceu do santuário e moveu-se pela multidão, pausando para saudar representantes sentados de cada lado. Ele parou diante de um bispo copta, em uma veste adornada com ouro, e sussurrou algo que fez o bispo sorrir. Então, virou-se para um abade ortodoxo grego e o abraçou com ambos os braços. Depois, para um bispo luterano, a quem disse em voz alta: "Seu hino no domingo me ajudou a orar melhor na segunda-feira." Quando voltou à frente, o gelo havia quebrado. Não derretido completamente, mas rachado. E rachaduras, afinal, deixam a luz entrar. Então ele falou, não do púlpito, mas do chão, de pé entre as pessoas. "Meus queridos amigos", disse, "não estamos aqui hoje para resolver doutrinas. Estamos aqui para suavizar corações." Ele levantou uma pequena carta do bolso interno de sua batina. "Isto é de uma criança no Peru. Ela me escreveu, no meio de um grande mal-entendido, e disse, 'Você parecia Jesus?'" Ele deixou a palavra assentar. Se uma criança vê Cristo em nós, quando estamos feridos, então, talvez, estejamos no caminho certo. A partir daí, as conversas começaram. Não debates, não palestras, diálogos. Painéis de líderes de diferentes fés se reuniram em cantos silenciosos da Basílica para conversar. Não sobre compromisso, mas sobre compaixão. A delegação ortodoxa apresentou uma proposta para patrocinar conjuntamente ajuda humanitária em regiões devastadas pela guerra. Um grupo protestante ofereceu ajuda para financiar escolas católicas em áreas carentes. Até os representantes muçulmanos sugeriram um projeto compartilhado sobre apoio familiar. À medida que o dia avançava, o padre Terretti vagava pelo perímetro da Basílica, observando. Anos atrás, ele teria medido o sucesso por aplausos, políticas ou imprensa. Agora, media por presença. Em um momento, ele ficou perto do detetive Rossini, que fora convidado silenciosamente pelo Papa para testemunhar o evento, não como segurança, mas como convidado. "Você parece perdido em pensamentos", disse Terretti suavemente. "Não sei ao certo o que estou vendo", respondeu Rossini. "Mas parece algo bom." "É", disse Terretti. "É a igreja lembrando como ser testemunha." Rossini assentiu. "Parece um tipo de coisa que as pessoas não esquecem."
Mais tarde naquela noite, quando o encontro terminara e a basílica voltou ao silêncio, o Papa Leão XIV permaneceu para trás. Sozinho, ele caminhou até o fundo da nave, onde um velho crucifixo pendia acima de um altar lateral. Ele ficou sob ele por um longo tempo. Sem palavras, sem gestos, apenas um Papa e uma cruz. Então, lentamente, ele se ajoelhou. Ele não orou em voz alta, mas seu coração disse tudo. Obrigado por me deixar ser ferido. Obrigado por fazer isso importar. Ele permaneceu ali muito depois que as luzes se apagaram e as portas se fecharam. De volta ao Peru, Valentina colocou uma nova carta no correio, endereçada novamente simplesmente Papa Roma Itália. Dentro dela, em espanhol trêmulo, ela escrevera: Querido Papa, eu vi você na TV novamente. Você abraçou tantas pessoas. Minha avó diz que acha que você é como São José, quieto, forte e gentil. Se você ficar cansado, lembre-se de que ainda estamos orando por você. Te amamos muito. E assim, a história continuou. Não com drama, mas com diálogo. Não com triunfo, mas com confiança. Não com barulho, mas com um sussurro que agora enchia a Basílica, o Vaticano e os corações de milhões. O sussurro da misericórdia. Uma brisa suave entrava pelas janelas abertas do escritório privado do Papa na Domus Sanctae Martae. Lá fora, os pássaros cantavam em ritmo com as folhas balançando. Roma entrava no início do verão e os jardins haviam assumido um tom mais brilhante. Mas, dentro do quarto do Papa, tudo permanecia simples. Linhas limpas, paredes claras, um único crucifixo, uma cadeira de madeira ao lado da janela. O único objeto que parecia pessoal em todo o quarto estava em uma pequena mesa no canto, uma cruz de madeira esculpida por uma criança peruana. Áspera, desigual, obviamente feita à mão, mas bela em sua humildade. O Papa frequentemente pausava diante dela nas horas silenciosas, não para admirar o trabalho, mas para lembrar o coração que a dera. Naquela manhã, após o café da manhã, ele ficou diante dela mais uma vez. A cruz chegara pelo correio no dia anterior, embrulhada em papel pardo e amarrada com uma fita. Dentro havia uma carta em espanhol da avó de Valentina. Ela quis enviar algo que fez com as próprias mãos. Disse: a cruz parece com você, simples e quieta. Obrigada por orar por nós. Ela agora diz a todos que os papas também são pessoas. O Papa Leão, 14º, passou os dedos gentilmente pela superfície irregular da cruz. Ela o lembrava do caminho que percorrera, do momento em que fora revistado, das palavras que dissera e do silêncio que se seguira. Aquele momento gerara algo que nenhum plano ou política poderia ter: uma ternura. E agora, meses depois, ainda estava dando frutos. Ele virou-se para encontrar o padre James Mackenzie entrando com sua habitual prancheta de compromissos. Santidade. A agenda de hoje inclui um briefing do Conselho Interreligioso, uma audiência privada com o bispo de Seul e uma videochamada com líderes de ajuda católica no Sudão. Cancele os dois últimos, disse o Papa gentilmente. Mackenzie olhou surpreso. Gostaria de reagendar? Leão balançou a cabeça. Não. Quero passar a tarde visitando o Centro de Cuidados Paliativos perto de San Giovanni. Sem câmeras, sem aviso formal, apenas nós. Mackenzie assentiu. Informarei a guarda suíça para manter uma distância discreta. Mais tarde, naquela tarde, o Papa Leão chegou ao hospício usando apenas sua batina e um zuqueto branco. As irmãs, que administravam o centro, ficaram atônitas, mas não sem palavras. Uma delas, irmã Margarita, simplesmente o abraçou com lágrimas nos olhos. Você veio pelos moribundos, sussurrou ela. Vim pelos vivos, disse o Papa. Mesmo que nos deixem em breve. Ele se movia lentamente de quarto em quarto. Não havia anúncio, nem longas conversas,
Apenas uma mão no ombro, uma oração murmurada em latim, uma bênção em uma testa trêmula. Uma mulher, quase inconsciente, abriu os olhos por um momento enquanto o Papa se inclinava para perto. "Meu filho", disse ela debilmente. Leão sorriu e sussurrou: "Seu filho está com o Senhor. E estou aqui apenas para dizer que você não está sozinha." Em outro quarto, ele sentou-se com um jovem, sofrendo de um câncer agressivo que roubara sua fala. A esposa do homem segurava sua mão enquanto sua pequena filha sentava ao lado, desenhando em um folheto do hospício. Quando ela olhou para cima e viu o Papa, sussurrou: "Você é o homem que foi revistado?" Leão piscou. "Sim", disse suavemente. "Fui eu." "Doeu?" perguntou ela. Ele olhou para ela, depois para seu pai. "Não tanto quanto ver os outros sofrerem", disse ele. Ela assentiu e voltou a desenhar. Ao se prepararem para partir, a irmã Margarita caminhou com o Papa até a capela. Em uma mesa, perto do altar, havia uma pilha de cartões de oração com imagens de santos. O Papa pegou um, depois pausou. "Posso deixar algo?" "Claro", disse ela. Ele alcançou dentro de sua batina e removeu a pequena cruz de madeira de Valentina. Ele a colocou gentilmente na borda do altar e sussurrou: "Que isso os lembre que Deus vê os pequenos." Quando voltou ao Vaticano naquela noite, Mackenzie estava esperando com uma mensagem. "Valentina escreveu novamente", disse ele, entregando ao Papa uma nova carta. Leão a abriu com o mesmo cuidado de sempre. "Querido Papa", dizia, "minha mãe disse que você pode estar muito ocupado, mas espero que tenha tempo para sorrir. Estou orando para que Jesus lhe dê descanso quando precisar. Meus amigos dizem que você é corajoso. Acho que você é gentil. Isso é melhor." O Papa dobrou a carta e a colocou ao lado de seu breviário. Mais tarde, naquela noite, ele visitou a pequena capela na Domus Sanctae Marthae e sentou-se no segundo banco novamente. Ele não orou com palavras, apenas sentou-se, como se estivesse esperando. Eventualmente, o padre Mackenzie se juntou a ele, sentando-se algumas fileiras atrás. "Dia longo?" disse ele suavemente. "Sim", respondeu o Papa, "mas cheio." Houve uma pausa. "Ela o chamou de gentil", acrescentou Mackenzie. "Ela vê mais claramente do que a maioria dos teólogos que conheço", disse Leão. Então, olhando para o crucifixo acima do tabernáculo, ele sussurrou: "Gentileza não é fraqueza. É a coragem de ver a dor e não fugir." Lá fora, Roma se aquietava para a noite. Turistas vagavam pelas praças. Os sinos das igrejas tocavam suavemente ao longe. Dentro, na sala da Pequena Cruz, a história do Papa Leão XIV, que enfrentou uma detenção pública com humildade e amor, toca profundamente a alma brasileira, onde a fé e a emoção caminham juntas. Ver um líder global, com sua cruz de madeira e coração aberto, transformar uma humilhação em um testemunho de paz é mais do que inspirador. É um convite à reflexão. No Brasil, onde enfrentamos desafios diários com calor humano e resiliência, a atitude do Papa nos ensina que a verdadeira força não está na defesa orgulhosa, mas na coragem de sermos vulneráveis. Ele não revidou, não acusou, apenas permaneceu firme, como uma árvore que não se curva ao vento. Essa lição ressoa em nossas comunidades, onde a solidariedade e o perdão são valores que nos unem. Podemos aplicar isso em nossas vidas ao escolher ouvir antes de julgar, oferecer compaixão mesmo quando somos mal compreendidos e construir pontes em vez de muros. No trabalho, na família ou entre amigos, a humildade nos permite transformar conflitos em oportunidades de crescimento. O Papa nos lembra que, como brasileiros, nossa alegria e fé podem ser luz em momentos escuros, inspirando outros
a seguirem o mesmo caminho. Imagine se em nossas pequenas ações diárias, um sorriso a um estranho, uma palavra de apoio, um gesto de paciência, vivêssemos essa mensagem de amor e transparência. A história de Leão XIV não é apenas sobre um papa, é sobre o que significa ser humano em um mundo que muitas vezes esquece a gentileza. Que possamos carregar essa cruz de madeira em nossos corações, sendo testemunhas vivas de esperança e reconciliação, onde quer que estejamos. Gostou dessa história que mexe com o coração? Então deixe seu like, compartilhe com quem precisa dessa mensagem e se inscreva no canal para mais conteúdos inspiradores. Nos comentários, escreva o que te tocou mais ou apenas um coração para espalhar essa luz. Não perca o próximo vídeo, vem mais emoção por aí.